Pronto? Acho que sim. Ok, bom dia. Bom dia a todos. Espero que estejam bem e, se possível, fiquem em casa, né? Estamos iniciando mais uma ação da Semana da Propriedade Intelectual da UES. A semana tem como objetivo disseminar a cultura da inovação, o empreendedorismo, além da proteção da propriedade intelectual, das tecnologias desenvolvidas na UES e de outros pesquisadores e inventores que nos assistem. Hoje, vamos falar sobre software e topografia de circuitos integrados. Então, se você criou um software ou um circuito integrado e não quer correr o risco de ter a sua criação usada indevidamente, fique atento ao conteúdo, pois será um passo a passo de como fazer um registro de software e topografia no INPI. Faça suas perguntas pelo chat. Informamos que o certificado de participação no evento será enviado para quem preencher o formulário de avaliação, que será disponibilizado nos comentários. E aqui é só um pedido: coloquem o nome completo. Completem as informações para poder o certificado de vocês não sair com erro. Agora, nós vamos pedir: inscrevam-se no canal do NIT da Incuba UES, curtam, compartilhem os nossos conteúdos e a programação que está fora de série. Sigam as nossas redes sociais, que passam aqui na tela. Façam print, postem nos stories, marquem nossas arrobas. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, quero apresentá-lo. Hoje, quem falará conosco é o Elmar. Elmar é mestre em informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de algoritmos, métodos numéricos e robótica. É pós-graduado em análise de sistema pela PUC Rio de Janeiro. Especialista em propriedade industrial, graduado em engenharia elétrica pela Universidade de Santa Úrsula, pesquisador em propriedade industrial do INPI desde 81. Desde 2016, é chefe da divisão de registro de programas de computador e topografia de circuitos integrados. Tem experiência na área de propriedade industrial e tecnologia da informação, atuando principalmente nos seguintes temas: propriedade intelectual, patentes, marcas, proteção intelectual, propriedade intelectual e transferência de conhecimento. Elmar, em nome da UES, NIT e Incuba UES, agradecemos por ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouco de seu conhecimento. E, por favor, agora é com você. Obrigado, professora Mazé. É um prazer estar aqui compartilhando o nosso conhecimento a respeito desse assunto, que é importante. É um assunto estratégico para o país. O conhecimento da propriedade é fundamental para o desenvolvimento tecnológico e social do país. Então, eu venho aqui com todo prazer fazer essa apresentação, um pouco que eu posso. Está falhando, Elmar. Sim, acredito que eu vou responder as perguntas e, se possível, também pode encaminhar por e-mail no final. Eu vou ter, então, ver se voltou ao normal. Ok.
Então, vamos para a apresentação. Vamos ver se continua a apresentação correta. E eu vou tirar minha câmera para melhorar um pouco a comunicação. A banda que eu utilizo aqui talvez melhore um pouco com a saída do vídeo. Melhorou. Muito bem. Feitas as apresentações, então vamos para esse conteúdo. Eu vou falar rapidamente a respeito de uma introdução, que é importante ter os conceitos da propriedade, falar sobre a propriedade intelectual, falar a respeito do registro de software e do registro de topografia também, algumas estatísticas se der tempo, e finalmente, para concluir a apresentação. Vocês veem hoje que o software realmente é o grande protagonista dessa quarta revolução industrial que está acontecendo hoje no planeta. Vocês têm toda uma série de tecnologias emergentes ou até aperfeiçoadas que estão surgindo hoje com o advento da introdução do software e o desenvolvimento do software. Vocês veem que a tecnologia que existe para a realidade aumentada, que você tem um processo de automação na indústria, em supermercados, tem uns dispositivos IoTs, você tem uma ampla gama de dispositivos hoje que estão fazendo controles em diversas áreas que antigamente eram impensáveis você fazer controle, do tipo controle de uma iluminação, da casa inteligente, de dispositivos eletrodomésticos. Você tem a nossa impressora 3D, que está revolucionando também o processo de confecção de dispositivos, de produtos. Você tem, além do computador pessoal, que vocês já estão habituados, está muito enraizado, tem os jogos, tem os dispositivos médicos. Os dispositivos médicos estão cada vez mais robotizados, que estão fazendo um grande processo revolucionário também nas cirurgias e no processo de diagnóstico. A nossa inteligência artificial, que está cada vez mais inteligente, que está cada vez mais acessível. Em suma, realmente todas essas tecnologias hoje, basicamente é software, que é a motivação delas. Então, realmente o software é importante no mundo que nós estamos entrando. E o circuito integrado é o que está dando base para essa revolução. É o circuito integrado que faz com que todos esses dispositivos que a gente viu lá, que o software faz a gestão, o controle, é o circuito integrado que está produzindo esse processo. O circuito integrado é uma tecnologia ainda relativamente recente, na década de 70, onde uma empresa que ninguém conhecia, chamada Intel, lançou um processador chamado 4004, lá em 71. Esse produto já era integrado. Era um processador de 4 bits e tinha, na época, 2.300 transistores, que foi uma revolução na época. Logo, a Intel lançou o 8008, já com processamento de 8 bits, e depois entrou o 8080, no ano de 74, que fez a revolução básica da tecnologia da informação. E, para vocês terem uma ideia como isso avançou ao longo desses 60 anos, vocês têm agora aqui um computador da AMD, um processador da AMD com 32 bilhões de transistores. E já tem dispositivos especializados em inteligência artificial com trilhões de transistores. Ou seja, nós estamos chegando até o limite da capacidade de integração, que é exatamente o limite da estrutura molecular. Então, é esse dispositivo que está realmente sendo a base da quarta revolução industrial. Para vocês terem ideia, na produção de investimento de TI no ano de 2018, no mundo, foram gastos
2 trilhões de dólares. E aqui no Brasil, esse investimento chegou a 46 bilhões de dólares. Então, no Brasil, por esse dado aqui, que foi um dado da ABS, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento de Software, o Brasil é o 9º país no planeta a fazer investimento na área de tecnologia da informação. E vocês vejam que, dentro dos investimentos em tecnologia da informação, vocês têm aqui o software. O software no biênio do ano 2016 e 2018, houve um aumento de 8% nesse biênio, mais do que as outras áreas do setor produtivo aqui no Brasil. Aqui nós temos, aqui no Brasil, no ano de 2018, nós tínhamos já 3 brasileiros, 2 já tinham um smartphone. Os brasileiros, eles gastam, em média, 9 horas para estar conectados, principalmente às redes sociais. Então, nós vemos que o software é realmente o grande protagonista da mudança, inclusive mudança social, aqui no Brasil. Depois, nesses últimos 20 anos, quando a introdução do smartphone realmente está revolucionando o nosso processo, não só produtivo, como a própria sociedade aqui no Brasil. E no mundo inteiro também, que isso não é só um fenômeno aqui do Brasil. E durante esse período de tempo, várias indústrias, vários negócios surgiram. Por exemplo, o LinkedIn, que é um grande impacto social que tem nos profissionais, Netflix, até serviços que não existiam antigamente, como Uber, iFood, entregas por serviço delivery, os jogos. Então, você tem uma série de negócios que surgiram ao longo desse tempo. Eu não sei, eu estou vendo a tela piscar um pouco aqui, vou ser um pouco mais lento para vocês poderem compartilhar essas imagens. Nós temos aqui no Brasil diversos parques tecnológicos e científicos instalados ao longo. Então, nós temos realmente um grande interesse no desenvolvimento do software, dessa tecnologia. As universidades, principalmente, elas estão fomentando o uso e a disseminação de novas tecnologias. Vocês têm aqui, no ano de 2018, já tem 37 polos em fase de projeto, 23 já estão em implantação e 43 em operação. Principalmente aí no Nordeste. O Nordeste também tem muitos polos hoje que já estão em produção, em operação. Falar então de propriedade industrial, que é representado pela nossa lei de patentes, conhecida como lei de patentes. É uma lei que ela abrange não só as patentes, mas as marcas, desenhos industriais e indicações geográficas. É uma lei que define quando há, no caso, uma inovação tecnológica em um determinado negócio que seja sendo implantado, o seu inventor daquela tecnologia, o inventor daquele invento, ele pode se proteger para que ele tenha o monopólio daquilo que ele está produzindo durante um período de tempo. Esse período de tempo é o suficiente para ele se ressarcir e promover novos investimentos no que ele está desenvolvendo. As marcas, o objetivo é exatamente você ter a proteção comercial
vai evitar concorrência desleal daquilo que você está produzindo como um serviço ou um produto. Desenhos industriais é um outro tipo de propriedade que ele faz a identificação dos desenhos, indicações geográficas, que eu acho que já houve até uma apresentação sobre isso de vocês. Do outro lado, tem uma outra propriedade, que é o direito autoral. O direito autoral, direitos conexos, que inclusive está relacionado a programas de computador. O programa de computador, o software em si, ele é considerado como um direito dentro do escopo do direito autoral. Nós chamamos de direito autoral de LDA, a Lei do Direito Autoral. E a propriedade industrial de LP, Lei da Propriedade Industrial. Então, se vocês observarem, ambos têm alguma similaridade, mas têm conceitos diferentes a respeito de propriedade. Quando a gente fala de propriedade, a gente está falando do direito de uso exclusivo, daquela invento ou daquela obra autoral. Então, significa que a pessoa que é autor ou é inventor, ele tem o direito de uso exclusivo daquilo que ele inventou, daquilo que ele produziu. Cada uma dessas esferas de direito representa que a pessoa que é detentora desse direito, ele pode licenciar, ele pode vender o que ele produziu, ele pode monopolizar, só ele pode produzir, ele pode doar ou licenciar, ele pode fazer como outro bem dentro do... É como se fosse, vocês têm uma analogia, a propriedade de um terreno, de um imóvel, de uma propriedade de um apartamento. O conceito é exatamente esse, é de ser proprietário de algo. E vocês, assim, têm o usufruto daquele bem que vocês são proprietários. E, por último, você tem a proteção sui generis, que é uma outra legislação, onde vocês têm a topografia de circuito integrado e os cultívaras inseridos nessa lei de cada uma com a sua lei específica. Porque a topografia de circuito integrado, apesar de que é uma tecnologia envolvida, que está muito integrado também a patentes, ela tem também uma característica própria, que é exatamente a proteção das máscaras que são confeccionadas para a produção de um circuito integrado. Eu posso entrar em detalhe um pouquinho mais adiante. Então, esses são os três grandes áreas que nós temos no país que definem a propriedade intelectual. Vocês podem reparar que cada uma tem seus conceitos, cada um tem suas especificidades. É importante que as pessoas conheçam seus direitos para poderem exercer esses direitos junto à comunidade. Aqui vocês têm... Só um instante. Está falhando o tempo todo a apresentação. Ela entra e sai o tempo todo. Será que se tirar do modo... Fazer, a não ser que faça. E se tirar do modo apresentação, será que não vai resolver? Mas alguém teria que passar o slide para mim. Eu posso mandar por e-mail, vai dar uma interrupção aí de... Deixa-me falar só... Mariana, por favor, pessoal, aguarde só um minutinho, porque como a gente está com esse problema, prejudica vocês também. Só um minutinho. Raul? O áudio chegou a aparecer ou só o problema do vídeo, dos slides? Chegou aí? Raul, tem como a gente fazer algo? Ela parou de... ela parou, ela está aparecendo e não está mais falhando. Vamos ver se dá certo.
É porque eu vou sair do modo de apresentação. Agora eu estou só no modo de... Sair do Certo. modo de compartilhamento, estou aqui no modo de Tá apresentação. ótimo. Tá ótimo. Dá para ver bem. Mas eu tenho que passar os slides, eu tenho que voltar para lá e voltar para cá, entendeu? Eu vou fazer isso. Então, acho que é o modo então, que a gente tem que trabalhar. Enquanto o professor Elmar faz esse trabalho, né, para poder melhorar a apresentação, eu vou dar alguns informes, né? Vou aproveitar para dar alguns informes. A nossa programação será, o nosso encerramento será hoje, às 17 horas. E, por favor, mandem, coloquem nos formulários o nome completo, direitinho, para os certificados saírem bem. E os certificados serão entregues com até 30 dias depois 30 dias depois do encerramento, ou seja, contando de amanhã a 30 dias corridos, até 30 dias corridos, vocês estarão recebendo os certificados, tá bem? Acredito que o Elmar já conseguiu concluir aí os ajustes. Foi isso, Elmar? Eu vou usar um recurso aqui que eu estou identificando agora, que é sair para a apresentação, passar os slides e voltar de novo para esse ponto aqui, que é da visualização de vocês. Eu acho que melhora um pouco. A gente está vendo bem. A gente está vendo bem. Agora, tá. Então, eu acho que vai funcionar. Mas o áudio chegou direitinho, não? Pronto, chegou bem, tá ótimo. E o áudio chegou direitinho para vocês, não falhou o áudio. Não falhou, nada falhou agora. Tá bom, até agora. Tá ótimo. Então vamos continuar então no desenvolvimento de uma obra intelectual. Então você tem um processo criativo para resolver um problema ou um desafio que esteja aparecendo para você resolver esse problema. Por exemplo, hoje nós temos com esse desafio do Covid-19. Vários desenvolvedores, pesquisadores trabalharam com as soluções para o Covid-19. Lá no registro de software, por exemplo, nós tivemos 53 registros nos últimos 3 meses, só sobre esse assunto de Covid-19. Então, o problema realmente ele motiva a termos a ideia ou inspirações para você fazer essa solução, fazendo uso de uma tecnologia ou de uma ferramenta. É importante ter esse conceito que quem faz um invento, ou quem é autor de uma obra, autor de um software, um inventor de uma patente, sempre é uma pessoa física. Uma pessoa física ou várias pessoas físicas compartilham aquela ideia e aquela solução objetiva. E essas pessoas físicas, obviamente, vão utilizar os seus conhecimentos dentro da computação, da tecnologia. No caso do software, vão usar as estruturas de dados que ele aprendeu, das linguagens que ele aprendeu para manipular uma determinada ferramenta e gerar um seu processo produtivo um software. Então, ele cria uma solução. Como é que ele implementa essa solução? Ele escreve um programa, ou seja, ele materializa aquela ideia que ele teve para resolver um determinado problema. E esse programa que ele escreve a um software é um texto. Por isso que quando os legisladores pensaram em fazer a proteção à propriedade intelectual, eles adotaram o direito autoral para fazer a proteção dos programas de computadores. Porque o programa de computador ele é um texto como uma obra literária, como se fosse um livro. E é isso que é restrito à obra, à proteção da obra. Você repare que também que um software é um produto tecnológico, ele também manipula máquinas, ele manipula dispositivos,
Isso faz com que também tenha o lado da patente como sendo solução também para o processo criativo dele. Então, as duas formas de proteção, não só do programa de computador, que é o texto em si, como também o processo criativo de etapas de um programa de computador, que você pode definir muito bem como é o método utilizado, ele pode ser uma patente. Não é mutuamente excludente. Significa que você pode ser proprietário das duas soluções que vocês adotarem. Cada uma dessas formas de propriedade, você tem regras específicas para isso. Vou passar para o próximo slide. E aí vocês têm a propriedade intelectual, a lei do direito autoral. A lei do direito autoral, ele protege todas as obras autorais, como obras literárias, artísticas, científicas. Aí vocês estão incluindo aí nesse contexto os livros, os artigos, as músicas, os poemas, os quadros, as imagens, os sons. Você tem diversos objetos dentro do direito autoral que são propriedades também, considerados como uma propriedade intelectual. E o programa de computador é um desses objetos de propriedade. Sendo que o programa de computador, nessa própria lei, ele define que haverá uma lei específica para definir as regras para obter o objeto da proteção do programa de computador. Mas as duas leis, elas convivem. Essa 9.610 é a próxima que eu vou apresentar, que é 9.609, que fala de programa de computador. Aí entramos no conceito que a autoria das obras intelectuais sempre é uma pessoa física, como disse lá atrás, no slide anterior. Ou seja, a nossa lei de direito autoral, como o próprio nome diz, o objetivo dele é proteger o autor. As obras intelectuais, como obra literária, artística e científicas, o objetivo da lei é a proteção do autor, que é criador da obra. E a contrapartida, a lei também ela define que a ideia em si, que foi objeto daquele software ou daquela obra literária, a ideia em si não é protegida pela lei. Então, muitas vezes as pessoas acham que tem uma brilhante ideia, etc., e vem a proteger dentro do escopo da lei do direito autoral. Ela não vai ser contemplada com a ideia em si. Ela precisa implementar essa ideia, ela tem que concretizar, materializar essa ideia de alguma forma. No caso do programa de computador, ela tem que escrever código, em uma determinada linguagem, e vem implementar essa ideia. Também não é objeto da lei de direito autoral o método que está sendo utilizado. O método que está sendo utilizado, ele pode ser aplicado à lei da propriedade industrial. Então, essa lei ela não interage dentro da lei da propriedade industrial. Cada uma dentro do seu quadrado, como diz, né? Cada uma protegendo a sua área, seu setor específico. Isso faz com que você, quando está escrevendo um determinado código, você é autor de uma obra intelectual de programa de computador, se vocês têm um método desenvolvido, esse método tem aplicação industrial, você tem um método que tem uma implementação de uma novidade no mundo, quando a gente fala novidade é no planeta inteiro, ou tem uma especificidade de inovação tecnológica, você pode estar criando um método novo, que pode ser uma patente. Vocês podem ter alguns exemplos do tipo assim, eu desenvolvi aqui um método novo para a compactação do vídeo, ou um método novo para a apresentação dessas imagens que o tempo todo estão falhando, né? O tempo todo está piscando aí para vocês, aí alguém resolve esse problema técnico, criando um novo método para isso. Isso pode ser um objeto de patente. Então,
patente é sempre resolver um problema técnico, né? E esse é o objeto, então, da patente. Para o próximo slide, deixa eu ver aqui. Falar do autor. Melhorou a apresentação aí para vocês? Melhorou. Ah, ótimo, então. Então está funcionando. Ainda faz um pouco, mas agora estabilizou. Estabilizou. Então nós temos então a figura do autor, que é aquela pessoa física, que é a pessoa criadora da obra. Então, dentro da lei do direito autoral, a pessoa que criou a obra, ela automaticamente, no instante que ela materializou aquela obra, ele vai possuir direitos envolvidos naquela obra. Dentro da lei, nós temos dois direitos muito claros, está muito bem estruturado isso dentro da lei. Uma se chama direito moral e outro que se chama direito patrimonial. O direito moral, ele é intransferível, é inalienável, ou seja, ele nasce com o autor e vai morrer com o autor. O autor, mesmo depois do falecimento dele, ainda esses direitos vão prevalecer. Que no caso, por exemplo, ele tem direitos morais, mas um dos principais é o direito paternal, ou seja, as pessoas que fazerem o uso da obra que ele criou vão ter a obrigação de sempre identificar a pessoa autora como autora daquela obra. Então, vocês têm aí, por exemplo, Beethoven sempre vai ter que ser identificado o nome dele. Isso se chama direito paternal. Ou na hora que vocês estão escrevendo um artigo, por exemplo, um artigo que vocês estejam para publicar numa revista, fizerem uso de textos, obras literárias de terceiros, de outros autores, vocês são obrigados a citar o nome desses autores no artigo que vocês estão escrevendo. Isso porque vocês estão obedecendo o direito moral daquele autor que escreveu aquele artigo que vocês estão fazendo uso. Outro direito moral que existe é o do autor ele opor-se a modificações que venham a prejudicar a imagem dele. Então, se alguém, em algum momento, fizer o mau uso da obra dele e tentar identificar ele como autor, ele pode se opor àquele uso que está sendo colocado, está sendo introduzido. Então, nós temos aqui o direito moral, que é vinculado ao autor, a pessoa física que criou a obra, e nós temos o direito patrimonial, que também nasce com o autor que criou a obra. Esse direito patrimonial é um direito exclusivo de utilizar, fruir, dispor da obra. Ou seja, como ele comercializa, como é que ele distribui, como é que ele vende, como é que ele licencia, como é que ele faz todos esses usos da obra que foi criada, isso são direitos patrimoniais. O direito patrimonial pode ser atribuído à pessoa física ou à pessoa jurídica que seja detentora daquele direito. Então, há dois conceitos importantes dentro da lei de direito autoral, que isso só existe dentro da LDA, lá na IPI, na propriedade industrial, não tem esses conceitos formais a respeito dos direitos do inventor, muito menos explícito quanto às características de propriedade do autor, como é no caso do direito autoral. Deixa eu passar para o próximo slide. Bem, então nós temos a figura do titular do direito. O titular do direito é realmente aquele que é detentora daquele direito patrimonial. Pode ser pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, sem problema nenhum. Há sempre a identidade do titular do direito. Ou seja, o autor transfere os seus direitos patrimoniais para essa pessoa física ou pessoa jurídica. Ou seja, há um processo de negociação, há um entendimento particular entre as partes, onde ele cede o direito dele, o direito patrimonial para essa pessoa que será o titular do direito.
Então, ele transfere seus direitos patrimoniais, está definido em lei. Agora, é definido em lei que essa transferência precisa ter autorização prévia e expressa do autor. Você não pode fazer essa transferência verbalmente, por exemplo, tem que ser expressa do autor, tem que ter uma documentação para que isso venha até proteger ao titular do direito de que ele está fazendo uso devido daquela obra, que ele tem a licença, ele tem que ter a autorização expressa do autor. Então, pela lei, vocês precisam se preocupar sempre com a licenciamento, concessão e acessão do autor para que vocês passem a ser o titular do direito. Na lei de software, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele fala que explicitamente há um contrato de trabalho para aqueles funcionários que estão trabalhando para aquela empresa. O contrato de trabalho é previsto lá qual é a função dele, o que ele deve fazer e a remuneração que ele vai ter para isso. Nesse caso, o contrato de trabalho já define que a pessoa jurídica que detém a sua propriedade, ele seja o titular do direito. Agora, cuidado, porque nessa mesma lei ele tem lá um parágrafo único que define quando é direitos do autor, ou seja, quando não houver concessão, não houver documento de cessão, não houver contrato de trabalho, se ele não está utilizando os recursos da empresa ou da universidade, poderá haver uma discussão sobre isso. Então, nós sempre recomendamos, não só o contrato de trabalho, precisa ter cláusulas que definam claramente a respeito da propriedade intelectual que está sendo produzido. Pedimos também, como recomendação, que haja documento de cessão explícita para isso, para que aquelas pessoas que estão desenvolvendo o software, as pessoas que estão participando daquele projeto, que estão colaborando com a criação daquela obra, elas possam também ter um documento de cessão passando esses direitos patrimoniais para a pessoa jurídica, no caso aqui pode ser uma universidade, pode ser até para uma pessoa física também, ele vai precisar também desse documento de cessão. Então, essas são áreas de direito que é importante que as pessoas se preocupem e que as pessoas tenham essas documentações para que não tenham depois uma discussão da autoria daquela obra em juízo, em um tribunal, que você sabe que tribunal aqui no Brasil é caro, é demorado, é custoso, isso é um grande problema quando você tem discussão de autoria e que você venha a cair no judiciário. Ok, vou passar para o próximo slide. Aí nós temos, então, a lei de software. A lei de software é 9.609. Ela define que o programa de computador é uma obra literária dentro do direito autoral. Ela define os prazos de 50 anos após a data da criação ou a data da publicação do ano subsequente. Essa é uma lei que não define, que define claramente, não depende de registro, ou seja, o autor já é detentor da obra no instante que ele cria aquela obra, na hora que ele materializa aquela obra. Ele é detentor daqueles direitos morais, daqueles direitos patrimoniais no ato da criação. O fato de ele não ser obrigado a fazer um registro formal, isso pode criar alguns problemas para o autor, porque em algum momento alguém pode copiar ele e falar que é autor também daquela obra, e ele vai ter que provar que o ônus da prova, no caso, é do autor, ele vai ter que provar que realmente ele era o autor daquela obra naquela data. Então, o registro é muito importante as pessoas terem provas para provar a autoria daquela obra. E o legislador, quando pensou no caso da proteção da propriedade intelectual para o programa de computador, ele pensou também que o Estado venha fazer um registro. E o objetivo, então, do registro é exatamente fazer prova junto a um poder judiciário de quem é o autor daquela obra. Então, o registro ele é opcional.
A outra característica do registro, do direito, é que ele não é territorial, ele não abrange apenas o território brasileiro. Existe uma convenção internacional chamada Convenção de Berna. Essa convenção abrange hoje 175 países. Todos esses países são signatários dessa convenção e eles reconhecem a propriedade de um autor, no caso, seus direitos morais e seus direitos patrimoniais, dentro dessa convenção. Então, se você tem um autor americano lá nos Estados Unidos de uma determinada obra, ele tem o poder de vir aqui no Brasil e ter esses direitos também reconhecidos aqui no território brasileiro. E vice-versa, por reciprocidade, um autor brasileiro pode ir lá nos Estados Unidos e reivindicar a autoria da obra que ele criou aqui no Brasil. Por isso que vocês reparem que a prova ela é muito importante para fazer exatamente a reivindicação da autoria daquela obra. Então, o registro é importante, sim, apesar que os autores, lá no início do século XIX, final do século XIX, eles pensaram exatamente nessas regras que a gente está discutindo até hoje, que a gente está colocando até hoje. Júlio Verne e outros autores, grandes autores lá europeus que pensaram nisso, eles pensaram exatamente de não obrigar os autores a fazerem um registro. Só que de lá para cá o tempo mudou. Hoje nós temos um problema muito sério de prova a respeito da autoria, porque ficou muito mais dinâmico do que naquela época, naquele século. Significa que as pessoas hoje, quando fizerem uma obra e querem serem reconhecidas como autores, precisam se preocupar também com a sua propriedade, para que não venha depois a discutir essa propriedade com terceiros. Isso acontece realmente. Lá no NPI, por exemplo, nós temos perto de 54 ações que estão rolando em esfera de tribunais federais, tribunais estaduais, a respeito de discussão de autoria. Então, a preocupação que as pessoas têm que ter a respeito do registro é muito grande. E eu estou dando ênfase a isso porque é exatamente um alerta, é uma atenção que para as pessoas que estão hoje trabalhando com isso tem que ter. O registro, que é hoje feito no NPI, por lei, ele identifica o autor, é obrigado a ter a identidade do autor, identidade do titular do direito, caso seja distinto do autor, e também dos trechos do programa e outros dados que são de caráter sigiloso. Então, esses trechos de programa e outros dados, pela lei, elas são sigilosas durante esse período de tempo de 50 anos. Então, muito tempo, o direito da pessoa, não tanto mais do que a obra literária, que é 70 anos após a morte do autor, mas 50 anos para um software é muito tempo. Então, são regras, são conceitos bem definidos a respeito dos direitos de uma propriedade intelectual, sobre programa de computador. Passar slide para o próximo. Ok. Eu vou apenas entrar nesse comentário a respeito do que é previsto na lei, a respeito das infrações e penalidades. O que as pessoas que, quando usam indevidamente aquele software, sem autorização expressa do autor, ou seja, você não tem licença do autor para fazer uso daquela obra, ou daquele software, ou daquela obra literária ou artística, vocês estão expostos a sanções, a penalidades. Eu vejo que está piscando agora. Não estabilizou ainda aqui a comunicação, não? Ah, voltou. Ele voltou a piscar. Violar direito. Sim, agora está tranquilo. Mas continua agora, né? Ok. Não, ele então, agora está estabilizado. Sem autorização expressa, eu acredito que seja algum problema de comunicação da rede.
Apesar de que eu tenho uma rede boa, são 120 megas aqui na minha residência, é possível que tenha algum ponto dentro desse processo de trafegar as informações, que eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, até aí. Então, algum ponto, às vezes, pode estar falhando. Bom, voltando para a apresentação, nós temos, então, dois conceitos importantes. Você pode fazer o uso de um software sem autorização expressa do doutor? Não. Se você fizer uso, você pode estar correndo risco do autor fazer uma queixa. Funciona assim, ele, mediante queixa, ele vai a uma delegacia, ele apresenta uma queixa de uma determinada pessoa que esteja fazendo o uso do software dele, da obra dele, sem a sua autorização expressa, ou seja, ele não tem licença. E aí, há duas delegados vão montar um processo, ele vai promover uma busca e apreensão a determinado local que está sendo denunciado, e ele lá ele vai constatar se está sendo o software que está sendo utilizado naquele local. E aí, dentro desse processo, vai ser constatado, olha, essa pessoa está usando sem fins lucrativos ou está usando com fins lucrativos. Mesmo se tiver fins de comércio, se ele está usando aquele software de alguma forma com fim lucrativo, ele tem uma reclusão de 1 a 4 anos de multa. Ou seja, a pena dobra e ainda é aplicada uma multa pecuniária para o uso daquele software. Normalmente o juiz ele aplica uma pena por cada cópia que está sendo utilizada. Se a pessoa tem na instalação da empresa dele 6 cópias, 6 instalações, vão ser 6 multas que ele vai apresentar pelo volume de cópias que está sendo utilizado. E o juiz aplica uma regra de ser 2.000 vezes o valor comercial daquele software que está sendo utilizado. Então, é uma pena muito pesada, muito alta, para as pessoas se descuidarem do processo da propriedade. Então, na hora de vocês fazerem uso de determinada obra, vocês têm que estar muito bem calçados a respeito da licença que tenha uma autorização expressa do autor. É muito importante isso. Vou passar para o próximo slide. Muito bem. Então, a proteção, como eu estava falando de programas de computador, você pode ter um método que tem aquelas características de patenteabilidade, que tem que ter novidades, tem que ter aplicação industrial, ela tem que ter uma descrição de uma inovação tecnológica, isso pode ser um objeto de patente. Então, aquele método pode ser um objeto de patente. E aquele método que é escrito, implementado em um código de programa de computador, pode ser também um objeto dentro da lei de direito autoral, com a propriedade também, como já expliquei para vocês. Então, as duas formas de propriedade, elas são mutuamente exclusivas. Você pode ter um pedido de patente, uma patente, e você pode ter um registro de programa de computador, e você assim compõe objetos onde você define a sua propriedade com mais clareza, e você possa se negociar, possa vender, possa licenciar. Vou passar para o próximo slide para falar um pouco mais sobre isso. Olha que curioso, vocês vejam aqui que aquele método e processo que vocês também era objeto de patente, ele pode ser também objeto de uma topografia de circuito integrado, ou seja, um chip dedicado. Eu vou dar um exemplo para vocês nos próximos exemplos. Um chip dedicado, ele não só introduz métodos inovadores e que apresente uma aplicação industrial, que obviamente tem uma aplicação industrial, um chip é um dispositivo eletrônico, ele pode ser um objeto de patente, como também
o microcódigo que é inserido dentro desse chip para fazer determinados controles para a implementação das ações daquele método também pode ser um registro de programa de computador. Vou passar para o próximo slide aqui. Assim. Aí você, aquelas camadas que você tem a definição daquele circuito integrado, o processo de fabricação do circuito integrado é feito por camadas. Cada camada dessa é representada como um elemento gráfico. Então, esse elemento gráfico, que é uma imagem, essa imagem ela é produzida através de um processo CAD, o Prepared Design, onde você vai definir cada camada daquele silício que é utilizado, no caso, para ser o substrato do dispositivo, ele sofra ataques químicos e físicos para que você possa definir não só a conexão dos componentes, mas a construção do próprio componente. Então, assim vocês podem estar construindo não só os transistores, mas os resistores, os capacitores, os indutores, dentro desse mesmo dispositivo de silício, que é o substrato. E esse processo de fabricação do circuito integrado é um processo sequencial de ataques àquelas camadas que é o desenvolvimento do próprio circuito. Então, para fazer um circuito integrado, você tem 30, 40 camadas a serem construídas. Essas 30, 40 camadas são todas definidas como imagens fotográficas, onde você pode miniaturizar essas imagens até uma fração do objeto de silício, que a gente chama um processo de fabricação bastante complexo para isso. Em cima de nós chamamos de wafer, né? Ali dentro daquele wafer você compõe centenas de circuitos integrados, fazendo o mesmo processo de construção. Ok, eu vou passar para a próxima. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos aqui no NPI um primeiro processador criptográfico produzido aqui no Brasil. É um dispositivo que é especializado em criptografia, em hardware, importante para a segurança das informações que estão trafegando na rede hoje da internet. Você sabe que a segurança é um dos quesitos mais importantes dentro da internet. E esse é um hardware feito por uma empresa aqui nacional e ele fez o registro dele no NPI. Vou passar para o próximo exemplo aqui para vocês terem essa visão. Essa empresa Criptos de Segurança, ela fez o objeto de patente deles, do circuito que compõe esse circuito integrado, que é a própria arquitetura. Eles fizeram um depósito no NPI em 2016, o pedido deles de patente está em andamento, é trâmite ainda. Eles fizeram também um registro de programa de computador, em uma biblioteca de interface de hardware seguro, ou seja, o software que foi desenvolvido para o processo de criptografia também foi objeto de um registro no NPI. Eles também fizeram da própria arquitetura aquela sequência de imagens que compõe a topografia de circuito integrado. Eles fizeram também um objeto de um circuito integrado. Também tem um outro registro no NPI. E, por fim, fizeram o registro da marca. Ou seja, a empresa se preocupou com todos esses ativos de propriedade, de forma que ele tenha uma garantia do retorno do investimento que eles fizeram para o desenvolvimento desse produto. Repare que para produzir uma arquitetura de computador em circuito integrado, o investimento é muito alto, não é barato não. Isso é questão de dezenas de milhões de dólares, ou centenas, às vezes centenas de milhões de dólares, o processo de construção desse dispositivo todo. Então, se preocupar com a propriedade é fundamental.
para evitar que terceiros venham lá depois copiem as suas ideias, copiem os seus processos criativos e venham concorrer deslealmente com a empresa. Então, até o registro da marca, que é importante, também é importante que as pessoas se preocupem. A marca está sempre associada a um produto ou um serviço. No caso aqui, é um produto. Então, vocês têm também aquele software desenvolvido, ele está lá também com a sua proteção devida no NPI. Isso significa que ele está mais hábil, tem mais habilidade de se defender contra a concorrência desleal do que uma outra empresa que não fizesse isso. Passar para outro slide. Ok. Passei demais aqui, deixa eu voltar aqui. Ok. Aqui vocês veem como registrar no eSoftware, que é um sistema do NPI, o seu código-fonte, que é exatamente o objeto de proteção que vocês estão pleiteando no caso, é o próprio código-fonte que foi escrito para implementar aquela determinada solução que a empresa ou a pessoa física desenvolveu. Então, vocês têm o código-fonte e outras informações. A lei abrange não só o código-fonte, mas o código-objeto e outras informações. Você tem a provar a autoria daquele software. Todas essas informações são arquivos digitais. Esses arquivos digitais que representam o desenvolvimento desse software, eles podem ser compactados em um arquivo zip, um arquivo RAR, pode ser uma plataforma Windows, uma plataforma Linux, ou Android. Você pode fazer a compactação de todo o seu projeto para exatamente compor uma prova de autoria, quando necessário, vocês provarem em juízo que realmente vocês são detentores, são os criadores daquela obra. Esse arquivo compactar, hoje, vocês podem fazer um resumo hash. Resumo hash, para quem não conhece, é um processo criptográfico, onde você vai dar uma assinatura daquele arquivo que vocês compactaram. Essa assinatura ela é única, identifica a autenticidade daquele arquivo. Ou seja, aquele arquivo, essa identidade é exatamente o que você apresenta no certificado de registro do NPI. Então, esse arquivo hash, junto com o código-fonte, opções compactadas, o detentor do direito, o titular do direito, ele guarda com ele durante o período de tempo que for necessário. Essa ela sempre está vinculada a um registro do NPI. Então, ao longo do tempo, se houver necessidade de comprovação em juízo, vocês apresentam ao juiz ou perito do juiz o certificado do NPI, qual é a informação do resumo hash, e apresento também aquele arquivo compactado junto com todas as informações que comprovam a autoria daquele software. Isso faz com que o juiz vá definir a colidência ou não daquele software que está sendo apontado como cópia, e ele vai dar a decisão dele de quem é o autor desse software que está sendo discutido. Então, o objeto, que é o certificado de registro do NPI, é um objeto que é um reconhecimento do Estado brasileiro de uma propriedade. Esse objeto aqui é feito de uma forma totalmente automática hoje. Há uma máquina do NPI que faz a leitura dos
dessas informações, valida essas informações, ele vai fazer com que aquela assinatura digital necessária para esse documento, que é declaratório da assinatura, e esse é um documento que tem fé pública, ou seja, a pessoa que está assinando esse documento está declarando as informações ali, ele tem que dar as instruções processuais e formais para compor em juízo uma prova. Ou seja, isso daí já é uma prova de autoria. A máquina do NPI, validação automática do processo de pagamento, verifica a assinatura digital, como já falei, e gera de 3 dias a 7 dias o certificado digital disponibilizado no portal do NPI. Isso faz com que o usuário possa fazer totalmente de casa, não vai ao NPI presencialmente para resolver esse problema, ou resolver esse registro, na realidade não é um problema, ele está tentando resolver um futuro problema, e é um processo hoje que tem sido um grande sucesso do NPI. Antigamente era um processo moroso, um processo em papel, que demorava muito tempo para obter o certificado de registro. Então, com a mudança dos conceitos, adequando ao que a lei do Brasil define, a lei é muito clara quanto ao processo do registro. Inclusive, a lei define que é um processo de registro declaratório. Isso facilita tremendamente o nosso papel de fazer o registro, que a gente não precisa ficar mais exigindo das pessoas comprovações, documentos de identidade, isso tudo não exige uma assinatura digital que é apresentado no documento, já é o suficiente para dar legalidade a esse ato de fazer o registro. Tudo bem, vou passar para o próximo slide. Agora eu vou falar do ECHIP, que é o processo de registro de topografia de circuito integrado. Interessante. Bom, o ECHIP é um processo muito similar. Pelo fato do eSoftware ter sido um grande sucesso, nós também adotamos os procedimentos. Então, tem algumas diferenças aí do checksum, do hash necessário, porque a lei exige que sejam fotografias, aqueles elementos que compõem as camadas da construção, as fotos, as camadas que definem os GDS ou OASIS. Então, é um projeto feito por um cara gerar arquivos do padrão GDS ou OASIS. Esses arquivos vocês vão submeter ao formulário de registro, vocês fazem um upload do registro, e esse é o objeto da invenção, é o objeto da propriedade. Exatamente essas camadas que definem a construção do circuito integrado. Também é um formulário declaratório, onde a pessoa que está declarando as informações como sendo verdadeiras, ele declara quem são os autores daquele projeto, quem é o titular do direito, quais são os dados relativos a esse objeto, e assim ele define o seu registro. A diferença do registro de topografia é que a validade da topografia é de 10 anos, a partir do instante que faz o registro. Enquanto que lá no eSoftware é de 50 anos, não é obrigatório fazer o registro, no caso da topografia é obrigatório fazer o registro. Para você ter os direitos reconhecidos como detentor daquela obra que vocês criaram, um criador
das camadas, daquele circuito integrado, vocês precisam fazer o registro e é só no INPI que vocês vão poder fazer esse registro aqui no Brasil. Essa é uma obra também que é territorial. Esse direito está restrito apenas no Brasil. Não é como lá no caso do direito autoral, não é restrição territorial. Então, nesse caso aqui do circuito integrado, ele restringe o direito ao Brasil, a pessoa é obrigada a fazer o registro para ter esse direito reconhecido e é válido por 10 anos. A vantagem é que a pessoa pode fazer o registro também online, ele vai obter o certificado de registro de 3 dias a 7 dias, para obter esse direito, manter-se garantido esse direito. E tem um opcional aí nesse formulário. Por lei, ele pode optar pelo sigilo do objeto que está sendo apresentado ao NPI. Durante 6 meses é um período de sigilo que o NPI vai respeitar. Então, se ele optar por sigilo, o NPI não vai publicar nem conceder o certificado de registro para ele nesses 7 dias. Vai aguardar os 6 meses para que seja providenciado, então, a confecção do certificado de registro para isso. Durante esses 5 primeiros meses do período de sigilo, o titular do direito ele pode optar por desistir do pedido de registro. Então, ele tem 5 meses para fazer um peticionamento ao NPI desistindo do pedido de registro dele. Isso são regras que a lei define. Às vezes ele não interessa fazer mais o registro, ele se arrepende e ele vai lá, pede ao NPI durante esses 5 meses, ele faz o pedido de registro e o NPI simplesmente retira o pedido dele. Não há nenhuma publicação a respeito do objeto que ele está apresentando ao NPI. Após a publicação do registro do NPI, esse objeto ele é público. Pela lei, há uma definição clara de que o objeto é publicado integralmente pelo NPI. Tem a figura de domínio público aqui no caso, ou seja, se aquele objeto for publicado depois dos 10 anos, as pessoas podem utilizar aquele objeto da forma que, como é também uma patente, cai em domínio público, da mesma forma. Então, são essas regras gerais do topografia de circuito integrado. Obviamente, aqui no Brasil nós temos perto de 22 universidades e entidades que desenvolvem circuitos integrados, que se chama Design Houses. Essas Design Houses estão espalhadas ao longo do Brasil. Muitas universidades já estão participando de projetos de Design Houses. Existe dentro do governo, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eles têm lá um programa chamado CHIP, onde eles fazem a promoção de cursos, atualizações das universidades que estejam interessadas, ou de pessoas físicas que estejam interessadas a entrar nesse ramo de fazer projetos de circuitos integrados. O Brasil não tem foundry, ou seja, não tem fabricantes. Todos esses chips hoje são fabricados, são confeccionados fora do país. Temos 2 ou 3 foundries no Brasil de chips específicos. Uma delas é a Ceitec, que fica lá em Porto Alegre, que hoje está em processo de privatização. É do governo federal, e o governo federal já decidiu que vai privatizar a Ceitec. Então, era uma das detentoras de registro no NPI, era a Ceitec. Então, hoje, em processo de privatização, vamos aguardar um pouco mais como é que vai ser desenrolar disso. A Ceitec, ela produzia basicamente aqueles chips RFID, vocês devem conhecer, como identificadores de produtos, ou aquele chip do boi, orelha do boi, para você identificar um determinado produto, ou
determinado animal, aí você tem um chip que implanta na pele, ou pendura um selo na orelha do animal, ou lá no supermercado, você tem lá produtos do supermercado que tem um chip desses, que identifica o produto, ou quando vocês passam por aquele detetor de produto, ele começa a apitar caso você não tenha passado pelo caixa eletrônico. Então, o circuito integrado, ele é hoje um produto que é pouco utilizado como indústria no Brasil, infelizmente, porque é estratégico. Tudo hoje, dentro da tecnologia da informação, é composto por circuitos integrados. Celulares, televisões, tudo hoje tem circuito integrado. Nós não temos uma indústria nacional, eu acho que isso precisa ser revisto pelo governo como estratégia de indústria, estratégia de nação, de subsistência, a gente não ficar tão dependentes assim da indústria estrangeira, porque a gente já viu aqui no caso dos medicamentos, aqui no caso dos dispositivos de segurança pessoais, aí no caso da Covid, que são totalmente dependentes. Então, isso a gente precisa fazer uma revisão urgente do nosso processo industrial aqui no Brasil, para a gente ter o mínimo, para a gente não parar todos esses processos, setores produtivos do país em função de uma dependência estratégica, que é o caso do circuito integrado. Vou passar para outro slide. Ok. Bom, o e-software, né, no caso do registro do software, nós atingimos algumas quesitos interessantes. Nós diminuímos muito a burocracia, não há mais um processo de exigências no NPI. Uma vez feito o registro, a solicitação do registro, ele é concedido automaticamente, basta ter a comprovação do pagamento. As universidades, como fazem o pagamento através do IntraCiaf, as universidades federais, elas precisam ter o cuidado de fazer esse pagamento até o dia que está sendo enviado o formulário eletrônico. Às vezes temos problemas de integração de sistemas entre o sistema do NPI, de comprovação do pagamento do sistema IntraCiaf, mas rapidamente a gente resolve isso caso nos notifiquem isso pelo Fale Conosco. Então nós fazemos a reversão desse processo com facilidade. O certificado é de registro emitido de 3 a 10 dias, que é importante para o desenvolvedor de software, que ele precisa ter um documento rápido para ele poder comprovar a autoria, para ele poder comprovar isso junto com as parcerias que esteja vinculando, principalmente no mundo da startup hoje é importante, ele apresentar ele ter uma segurança jurídica quando ele está propondo negócios para terceiros. Esse registro é válido por 50 anos. Nós damos total sigilo do software que está sendo apresentado ao NPI. É um baixo custo, R$ 185,00 por 50 anos, é muito, muito barato, isso em relativo à propriedade que ele está desenvolvendo. Totalmente automatizado. As provas que ele está armazenando, não há limite para as provas que ele está guardando, ele pode compor todas as provas necessárias para provar em juízo, inclusive os próprios projetos de software que ele está apresentando, ele guarda consigo um visage, ele guarda consigo até as documentações de desenvolvimento ágil, ele pode guardar isso tudo nos arquivos compactados, e isso ele vai utilizar como prova de autoria lá em juízo. Ele é simples, é prático, uma vez acostumado, uma vez tirado a certificação digital, é rápido. Certificação digital, a pessoa pode utilizar durante 3 anos para assinar quantos documentos forem ele achando que é necessário. E é a única forma hoje segura, que tenha segurança jurídica, porque na legislação aqui no Brasil, a única forma de você garantir a autoria de um documento é a assinatura ICP Brasil. Então, isso vai fornecer segurança ao processo de registro. E é importante que vocês também, quando estão fazendo o registro de software, você pode apresentar junto as músicas, telas, vídeos, sons, animações, jogos, muito presente em jogos,
para comprovar a autoria também daquela obra. Então, o registro do software não é só para o software em si, mas também para outros objetos do direito autoral. Ou seja, o leque de proteção é muito maior do que era antigamente e as pessoas hoje se precavendo desses objetos, ele vai poder ter maior segurança naquilo que ele está expondo, vendendo, licenciando, etc. Vou passar para outro slide. Vou falar agora do e-chip, que é semelhante ao processo do e-software. Aqui no e-chip também nós temos o meu processo de não haver tanta burocracia, porque é um formulário declaratório também, não precisa apresentar documentações ao INPI para isso. O nosso certificado de registro é emitido em 3 dias até 7 dias, não é 10 dias, hoje diminuímos esse prazo. Temos um sigilo de 6 meses, como já falei, ele é opcional. Validade de 10 anos. É um baixo custo, o registro está custando uns R$550, é uma taxa única também. É um processo totalmente online. E o upload do arquivo GDS OASIS para compor exatamente o objeto de proteção. Esse é o objeto da proteção que está sendo requerido ao INPI. Simples, tático, e nós temos a segurança jurídica também nesse processo do e-chip. Ok, vou apresentar outro slide. No caso do e-software, eu tenho uma estatística a respeito disso. Repare que no mês de janeiro até o mês de junho, nós tivemos uma queda no número de registros do INPI, mas no mês de julho já recuperamos, já tivemos 285 registros. Então, já estamos, dentro das séries históricas, já estamos de volta ao volume crescente de registros que estava sendo apresentado no INPI. Isso é importante dizer porque o registro de software no INPI é pouco conhecido hoje no mundo tecnológico e industrial aqui do país. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas desenvolvendo software que não faz o registro, por vários fatores, por desconhecimento, por falta de estratégia de negócio, falha de estratégia de negócio, falta de informação, porque esse é o nosso processo hoje de NPI, nós estamos disseminando esses registros de forma que as pessoas possam ter conhecimento e ter maior segurança, que é esse o objetivo, no caso do registro, dar segurança jurídica para as pessoas que estão fazendo o investimento e desenvolvimento daquela tecnologia. Então, para uma startup, uma microempresa, até mesmo uma grande empresa, é importante ter segurança, para que não venha ter a concorrência desleal daquele produto. Isso faz com que ele perca investimento, ele perca até o negócio dele. Então, aí nós estamos no processo de disseminação. Acredito que há 2 anos nós vamos passar um número de registros de pedido de patente, por exemplo, com certeza, porque nós temos muito mais desenvolvedores de software no país do que desenvolvedores de inovações tecnológicas. Nós vamos passar isso. Puxando brasa para sardinha, mas eu acredito que nós temos uma realidade que ainda temos que alcançar. Vou passar aqui para o próximo slide. Bom, então no final, esses são os grandes depositários de registro no INPI. O grande, hoje, pessoa que está fazendo o registro no INPI é a Universidade do Paraná. E as universidades hoje são as grandes pessoas que estão fazendo o registro de software no INPI. As pessoas físicas e pessoas jurídicas, microempresas, estão começando a aprender também esse processo, já está um processo crescente de fazer registro. Então, acredito que nós tenhamos, em um breve futuro, mais empresas para fazer registro aqui no INPI. Passa para o finalmente.
Ok, então, nós temos dois QR Codes. Aqui, dois QR Codes representam para nosso manual de usuário de topografia e manual de usuário do programa de computador. Esse manual de usuário foi bem elogiado, ele contém todas as informações para vocês fazerem o registro, tem artigos dentro desse manual, que é exatamente para demonstrar por que vocês devem fazer o registro, quais são os conceitos necessários para vocês poderem entender a importância de se preocuparem com esses ativos dentro do direito, e as pessoas entenderem, isso tudo é direito. Direito, as pessoas têm que ter o conhecimento mínimo de que esses direitos estão à disposição das pessoas e para eles fazerem um bom uso desses direitos, para protegerem das suas obras contra a pirataria, contra a concorrência desleal, etc. Então, eu agradeço aqui. Vamos abrir, então, para as perguntas. Eu acredito, então, que procurei ser o mais rápido possível, já que já estamos 1 hora e 20 minutos de apresentação. Queria que a gente tenha algum tempo para fazer essas dúvidas, então. Muito bem. Doutora Mazé. Apresentação. Nós temos, sim, algumas perguntas. Pedimos desculpas, né, ao público por algumas falhas do próprio na apresentação, que, apesar de toda a boa vontade, continua a falhar de vez em quando, né? Então, vamos aqui, professor, as perguntas. A Jéssica pergunta: quando se pretende construir um aplicativo, mas contrata o profissional design gráfico para a criação das telas, como me resguardar? Bom, e primeira coisa que as pessoas têm que se preocupar é com aquela documento de cessão, né? Documento de cessão dos direitos patrimoniais. Aquele design gráfico, ele é um autor também de uma obra. E a pessoa, quando está contratando essa pessoa, é importante se preocupar com o contrato, com o documento de cessão desse autor, para que ele detenha os direitos patrimoniais daquela obra e ele possa, com isso, continuar a investir. Lembra que ele está contratando, ele está pagando alguém, ressarcindo alguém por aquilo. Então é importante que se preocupe nessa fase aí de negociação, de ter um contrato explícito, que fique claro entre as partes, muito claramente, entre as partes, de quem é o direito, quem é o detentor daquele direito, daquela obra, direito patrimonial. Temos outra pergunta. A outra pergunta é assim: como fica a diferenciação entre software, sendo que o registro está condicionado ao código hash? Foi o Miqueias Maia quem fez essa pergunta. O hash, o código hash, que não é o objeto da proteção. O objeto da proteção é o arquivo que você está guardando, é ele que comprova a autoria. O código hash é uma assinatura digital desse arquivo. Então, esse arquivo digital é um token, que é um código hash. Eu vou dar um exemplo para você. Código hash é usado hoje na indústria de diversos sistemas, de diversas formas. Vocês conhecem o blockchain, por exemplo? Blockchain, para garantir a autoria, garantir a integridade do conteúdo que está sendo armazenado dentro do bloco, do sistema blockchain, ele é assinado com um hash. Ou seja, aquele hash garante que aquele bloco não foi alterado. Então, é a mesma coisa aqui no caso do registro do software. O hash que vocês estão gerando daquele arquivo que está sendo assinado é o elemento que vai comprovar ao perito do juiz que aquele bloco nunca foi alterado, que aquele arquivo nunca foi alterado. Isso faz com que você guarde aquele bloco, aquele arquivo, durante o tempo que for necessário. Quando apresentar isso em juízo ao perito, o perito vai constatar que aquele arquivo nunca houve alteração desde a época que foi apresentado o NPI. Compreende?
Ok. Professor? Vem uma outra pergunta. O Ricardo Maia pergunta: um software, mesmo que não venha a implementar um equipamento ou máquina, pode ser patenteado ou será apenas registrado como direito autoral? O software Aqui em na si tela, não pode ser criado. ele não pode ser O software, patenteado, né? não, está lá no artigo 10 da LPI. Per si, ou seja, o código-fonte não é patenteado. Exatamente porque existe uma outra lei que define a proteção, no caso do código per si, que é o direito autoral. A patente ele vai proteger o método, que é uma outra linguagem, uma outra forma de apresentar a sua propriedade. Método, processo. Ou se for o caso de um dispositivo, vamos supor que vocês estejam trabalhando com um IoT. A IoT hoje, a internet das coisas, interage muito com um produto, com um dispositivo. E esse dispositivo apresenta a aplicação industrial, apresenta novidade, apresenta uma inovação tecnológica. Esse dispositivo ele pode ser também uma objeto de patente. Agora, o software em si, o código-fonte que esse IoT está sendo executado, ele vai ser um objeto sempre da lei de direito autoral. O Maxwell pergunta: uma rotina de programação para uso em microcontroladores pode ser patenteada? Por exemplo, para ser processada no Arduino? A mesma resposta que eu dei anteriormente. Coisa, né? Você tem lá o Arduino, que é uma tecnologia que vocês usam exatamente para desenvolver o IoT, né? O dispositivo que tenha uso em computação embarcada. A rotina em si, se essa rotina tem um método inovador, se é um algoritmo que apresenta uma inovação tecnológica, isso pode ser um objeto de um processo de patente. Agora, se não tiver essa inovação tecnológica, se estiver construindo algo que já existe dentro da comunidade, já existe dentro do... ele não é objeto de patente. Vou dar um exemplo para você. Alguém que esteja construindo um driver para controlar um determinado RFID, por exemplo, fazer leitura de um dispositivo RFID. Existe na comunidade diversos drivers que têm fazem a mesma coisa, foram escritos de formas diferentes até, mas esse drive em si não seria objeto de patente, seria sim objeto de direito autoral. Professor, esta foi a última pergunta, mas nós temos aqui pessoas como o Ricardo Maia, a Maria Elisa, o Maxwell, né? Agradecendo pela apresentação e dizendo, né, da excelência que foi a apresentação e também a nossa semana de PI. Nós agradecemos muito a todos pela participação, agradecemos muito ao professor Elmar por ter disponibilizado a sabedoria dele, o conhecimento, e ter vindo discutir conosco. E agradecemos, e relembrando que os certificados serão entregues em no máximo 30 dias, mas tem também aqui uma outra perguntinha, se esse material, se os seus slides serão disponibilizados ou não, professor. Posso apresentar em caminho para a Mariana, né? Mariana que está organizando, agradeço a gentileza dela. Caminho para ela esse PowerPoint para ela poder distribuir o conteúdo. Talvez seja até uma forma de compensar as pessoas que não puderam ver as imagens. Eu espero que o áudio tenha surtido efeito. O áudio eu acho que não houve reclamação, apenas para as imagens. E aí, não sei se está sendo gravado também essa apresentação, e aí com a gravação e mais as slides, eles podem até rever esse conceito. Estamos à disposição também, nós temos o sistema Fale Conosco no NPI, que pode também apresentar dúvidas e sugestões nesse sistema Fale Conosco, programa computador, ou de topografia de circuito integrado, que a gente responde o mais rápido possível. Muitíssimo obrigada, professor. E nós continuaremos hoje
às 14 horas, né? Teremos às 14 e às 16 horas teremos mais apresentações e o encerramento será às 17 horas. Professor, muito obrigada. Todos os ouvintes, muitíssimo obrigada e até logo mais. Até logo mais. Tchau, tchau.